Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, chegando para o vídeo do dia seguinte, a ressaca ruim depois de uma derrota por 2-0 para o Juventude no Campeonato Brasileiro, nosso adversário direto no nosso campeonato, que é brigar para não cair para a segunda divisão. Antes de trazer informações, pedir para você deixar o joinha, deixar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a força de vocês aqui, beleza? Olha, hoje é aniversário do Vasco, né? 127 anos de história e nada para comemorar, cara. Há muitos anos a gente não tem o que comemorar no Vasco da Gama, né? Só tristeza, né? Então, o torcedor comemora a saída de jogador, não comemora contratações, né? Comemora sobrevivência em campeonato, não cair para a segunda divisão, não comemora mais título. É isso que virou o Vasco, infelizmente, cara, infelizmente. Hoje, né, pela manhã, lá na Alvorada, o Pedrinho, que cantaram lá o casaca, hastearam a bandeira, falou em reestruturação e de união. União de quê, cara? Se tem uma gestão que mais desuniu no Vasco, essa gestão é a gestão Pedrinho. Nem o grupo do Pedrinho é unido, cara. Como é que o Pedrinho tem coragem de fazer um vídeo, ou gravar ou de fazer algum discurso falando em união? Nem o grupo do Pedrinho é unido. O cara que ajudou a fazer o grupo e colocar ele como presidente, hoje vive detonando ele em live. É o inimigo número 1 do Pedrinho, que é o Edmundo. Nem o grupo, nem os amigos do Pedrinho são unidos. Imagina o resto do Vasco, né? Unido com quem? Com o quê? Vários outros aí que podem ajudar, que são de oposição, inclusive falei aqui do Levenciano, tem o Frias, tem o Marcelo Borges. Ele podia chamar essa galera toda, ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar nossas diferenças de lado, né? Eu sei que vocês têm aí uma mágoa com tudo que foi feito no Vasco da Gama, vamos pegar todo mundo junto aqui, vamos chamar a torcida e vamos levantar o Vasco de novo. Isso pra mim seria demonstrar união. Agora, da boca pra fora, Pedrinho, isso é hipocrisia. Você e seu grupo é um dos que mais desuniram e desagregaram dentro do Vasco da Gama. Eu vou deixar aí o hipócrita falando em união. Uma oportunidade aqui, mesmo que cedo e rápido, que eu acho que é oportuna. O Vasco vive um momento que nós, como instituição, precisamos nos unir. Eu acho que já passou da hora da gente entender que o bem maior é o bem, é o Vasco. A gente está numa luta que todos sabem de reconstrução do clube. Não é fácil. Todos sabem como todos nós aqui encontramos o clube. E o nosso objetivo é reestruturar o clube de todas as formas. Com governança, com boa administração, com profissionalismo, mas mais do que tudo, com um sentimento de união e de amor que eu sinto que falta internamente. A gente está numa busca realmente diária por uma reestruturação completa do clube. É um trabalho que às vezes não é perceptível para as pessoas, porque é muito interno, mas é um trabalho árduo, duro e com o objetivo de reconstruir. Obviamente que a gente não vai conseguir dar uma resposta positiva em todas as áreas, mas a honestidade, a integridade, a luta, ela tem acontecido de forma diária. Então, hoje estar à frente aqui, representando todos vocês, é uma responsabilidade enorme, principalmente o torcedor, que é o nosso maior patrimônio. Poderíamos estar aqui hoje um pouco mais felizes se nós tivéssemos conseguido uma vitória ontem, que o futebol é o que comanda tudo isso. Mas eu acho que o importante é o projeto e o processo que a gente vai ter que passar para reestruturar e botar o Vasco no seu devido lugar. Então, mas não podemos deixar de comemorar o aniversário do Vasco, que é o mais importante, tá bom? E vamos puxar um Bom, papo. agora eu quero bater um papo aqui com os devotos do Verratti, né? Tem ali o fã-clube do Verratti. Você não pode criticar um jogador que vem uma galera aqui falando de, olha, isso é falta de consideração, é cuspir no prato que comeu, não pode ser ingrato, isso é ingratidão, o cara que salvou a gente da segunda divisão. Meu amigo, a relação do clube com o jogador, hoje principalmente, antigamente ainda tinha esse sentimento, né, envolvido,
ela é uma relação de trabalho, cara. O Verratti fez o que fez pelo Vasco, foi de graça, não. Ele ficou rico para fazer isso. O salário dele era de 200 mil reais, jogava no time de segundo escalão na Argentina, veio jogar no Campeonato Brasileiro, ser conhecido nacionalmente, internacionalmente, por causa do Vasco. E ficou rico, o salário dele foi para mais de R$1 milhão por mês. Ninguém faz nada de graça. Nada de graça. Agora, futebol é meritocracia. Eu não posso me prender ao que o jogador fez, né, lá atrás, e por isso ele merece, porque senão a gente ia botar o Edmundo para jogar de novo, o Romário, né, ir atrás dos jogadores, né, que passaram pelo Vasco, que tiveram alguma história, para que eles, né, o Antônio Lopes como técnico, né, a gente ia ressuscitar essa galera toda no Vasco da Gama por gratidão ao que eles fizeram no passado. Mas isso não existe não, cara. Eu vou repetir, futebol é meritocracia. Olha, saiu um dado, um número de bolas cruzadas na área no jogo contra o Juventude, elas quase triplicaram, né? No jogo contra o Santos, o Vasco cruzou 10 bolas na área. Sem contar os escanteios, tá? Tô falando de cruzamentos, assim, em jogadas. No jogo contra o Juventude foram 24 vezes. E o Verratti só finalizou uma vez no gol. Você tá entendendo? O Vasco muda a estrutura de jogo por causa de um jogador. E olha, eu gosto do Verratti, cara. Eu acho que ele é importante pro elenco. Vou repetir. Ninguém tá aqui falando para mandar o Verratti embora. Ninguém tá aqui desrespeitando o jogador. Ir pro banco faz parte. O cara tá numa situação, num momento, numa fase ruim. Vai pro banco. O Pedro foi pro banco no Flamengo. O bunda de silicone lá, o Gabriel Barbosa, é banco no Cruzeiro, cara. Por que o Verratti não pode ir pro banco no Vasco? Parece que tá mandando o cara pra guilhotina. Se o time encaixou de uma maneira, mantém, cara. Ah, não deu certo? Aí volta com o Verratti pro ataque. O treinador ele tem que ter a inteligência, o discernimento para fazer isso. Mandar para o banco de reserva não é mandar embora, não é mandar para guilhotina, não é acabar com a carreira do jogador, não. Vamos parar com essa carência de tratar jogador que não ganhou nada no Vasco como ídolo. Não é ídolo, cara. Para com isso, porra. Enquanto isso a gente fica passando vergonha, humilhação e vexame, e você rebolando aí, cantando musiquinha pra jogador que não ganhou nada no Vasco. Nada. Tá? Minha opinião. Deixa a sua opinião aí. Olha, é oficial, né? O Vasco vendeu ao Grupo City o zagueiro Luiz Gustavo, 19 anos, por 5,5 milhões de euros, 35 milhões de reais, e ficou com 25% dos direitos do jogador. A gente vende um zagueiro, olha só, a questão do Verratti, né, a questão da escalação no ataque, eu atribuo ela ao Fernando Diniz. Agora, o que acontece na defesa do Vasco, eu atribuo à gestão Pedrinho. A gestão Pedrinho com relação à contratação e à nossa defesa, desde a outra janela, que se ele tivesse contratado zagueiros, talvez a gente tinha chegado aí na final da Copa do Brasil. E não contrataram. Acharam que os zagueiros que a gente tinha, Léo Pelé, Maico, a gente ia conseguir chegar numa final de Copa do Brasil, que o que tinha era suficiente. Aí você viu o que fizeram com o Capasso, né? O seu Felipe em uma coletiva e despacharam o cara. Independente se presta ou não, mas você viu a gestão de pessoas no Vasco, né? O Capasso. Esse Lucas Oliveira foi contratado ontem, estava no banco à disposição. O Fernando Diniz preferiu colocar o Vitor Luiz, jogador de meio metro de altura, na defesa. A gente jogou com um volante e um lateral baixinho na defesa e não colocou um zagueiro que estava no banco, né? Olha a gestão de pessoa no Vasco. O Maurício Lemos nem viajou. Saiu informação de que ele foi liberado, os agentes dele foram liberados para poder procurar um novo clube. Esse não fica no Vasco. João Vitor, a gente viu o que aconteceu, foi embora. Isso aí é a defesa do Vasco. E até hoje não conseguiram uma contratação. Tentaram um cara lá da Turquia que preferiu ir para a Rússia e estão tentando aí agora um outro zagueiro que estava na Rússia que pode chegar no Vasco, enfim. É isso, essa bagunça aí que a gente não pode criticar porque a gente está torcendo contra, né? Infelizmente, é o que nos resta. Tá aí, 127 anos de história,
né? Uma história linda que começou com o movimento da torcida, brigando contra o racismo, o preconceito, construindo o maior estádio da América Latina, com uma história maravilhosa de títulos e conquista, lutando contra o sistema que infelizmente sucumbiu à vaidade, a egoísmo, à briga por poder, né? Por dinheiro. É isso que virou o Vasco, essa política podre, nojenta, suja, com as pessoas se degladiando, e ainda vem um cara, né, falar em união. União de... Não nem falar não, porque não pode mais falar palavrão. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.